Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, é muito gratificante quando estamos fazendo a obra do Senhor. Hoje nós vamos compartilhar com os amados irmãos e amigos o texto bíblico de Atos, capítulo 17, versículo 26, que diz assim: E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Amém? O tempo de Deus. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, na maior parte das vezes, o ser humano quer fazer a sua própria vontade e receber as coisas no seu próprio tempo. Mas o tempo de Deus, meus irmãos, é diferente do nosso. Deus é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Ele sabe quando é o melhor tempo de recebermos certas coisas na nossa vida. Portanto, simplesmente devemos esperar e confiar no Senhor. A Bíblia usa a expressão tempo por 452 vezes, e a sua primeira menção está em Gênesis capítulo 17, versículo 21. Em toda a sua narrativa, somos ensinados que há tempo determinado para todo propósito na terra. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. E precisamos cuidar em fazermos tudo no tempo determinado por Deus, sem atrasar os seus propósitos. Hoje, nós vamos destacar alguns propósitos de Deus nos tempos determinados. O primeiro propósito é tempo de deixar Sodoma e Gomorra e os seus hábitos sem olhar para trás. Em Gênesis capítulo 19, versículo 16, diz assim: Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Assim o tiraram para fora da cidade. Aqui nessa passagem, meus irmãos, nós vimos o livramento de Deus a Ló, sua mulher e suas 2 filhas, quando os anjos do Senhor os tiraram para fora da cidade. Esse foi o tempo determinado por Deus para a destruição de Sodoma e Gomorra. Em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, diz assim: Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. O relato diz que não há tempo de brincar de crente como Geazi. Irmãos, entendemos aqui que não adianta andar com o profeta, ouvir o profeta, se não seguir os passos e as orientações do profeta. Geazi andou com o profeta, mas não conseguiu ver o exército dos céus. Geazi andou com o profeta, mas não pôde ver uma oferta de Naamã, que foi logo atrás. É preciso
confiar nas promessas de Deus e não se vender como Baraque se vendeu. O mundo diz que tudo tem o seu preço. Pois bem, o seu, meu irmão, meu amigo, já foi pago. E foi pago a preço de sangue. Portanto, não seja traíra, viva em fidelidade ao Todo-Poderoso. Se for para falar, que fale o que Deus está mandando falar. Deus busca e tem buscado um povo que lhe represente. Portanto, meu irmão, seja um verdadeiro representante da perfumaria dos céus. Em 2 Crônicas, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz assim: porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. O segundo propósito é tempo de cumprir o propósito de Deus como Esther. Em Efésios capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Deus busca pessoas que realizem os seus propósitos sem mimimi, ou seja, com seriedade. Irmãos, é tempo de colaborar e não de criticar. É tempo de se apresentar para realizar o que Deus quer. A quem enviarei? O terceiro propósito é tempo de estar onde Deus ordena, cumprindo a tarefa que foi ordenada. Em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim: e aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Irmãos, vimos aqui que não há tempo para apenas frequentar cultos como fez Israel. Isaías, capítulo 1, versículo 11, diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. É tempo de avançar sem ter medo dos gigantes de Canaã. Não há tempo para derrotistas. É preciso enxergar pela ótica divina, como fez Josué e Caleb. O quarto propósito é tempo de sair do pé do monte Horebe. Em Deuteronômio capítulo 2, versículo 6,
diz assim: comprareis deles por dinheiro, comida para comerdes, e também água para beber, deles comprarei por dinheiro. Deus não quer pessoas acomodadas e nem chama os que estão à toa. Não é tempo de parar e dormir no deserto, nem se esconder na caverna como fez Elias. Meus irmãos, meus amigos, o texto nos ensina que não devemos ficar parados, deixando o tempo passar, e nem devemos nos esconder. A ordem de Deus é para avançar, é continuar a caminhada rumo a Canaã celestial. Façamos isso, meus irmãos. O quinto propósito é tempo de nos revestir do poder do Espírito Santo para vencer o mundo. Em Atos, capítulo 2, diz que para vencer o mundo é preciso ter sensibilidade ao Espírito Santo, é preciso ter visão espiritual, é preciso ouvir Deus falar. Portanto, não há tempo a perder, é preciso se envolver com a unção do Espírito Santo. Irmãos, os sinais dos tempos indicam que o relógio de Deus está para tocar o alarme, indicando a hora de subirmos. Portanto, querido irmão, querido amigo, esteja preparado, pois o tempo está acabando. Pensemos nisso, meus irmãos, pensemos nisso. Amém? E que Deus assim nos abençoe.